Bom dia a todos. Meu nome é Gessé Jerônimo Pereira Evangelista. Estou aqui apresentando o trabalho Desafios da Conexão entre Startups e Empresas do Varejo Farmacêutico, sob orientação do professor Dr. Raoni Barros Bagno, dentro do programa Mestrado Profissional em Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Minas Gerais. E desde já agradeço a presença de todos nesta apresentação. Essa apresentação, ela possui alguns tópicos. Vou iniciar com a introdução, trazendo um pouco a justificativa desse trabalho, bem como o objetivo dele. Em seguida, apresento alguns tópicos principais do referencial teórico que embasaram a discussão tanto do método quanto dos resultados apresentados. Para finalizar, trago as considerações finais do trabalho e as principais referências utilizadas. Para iniciar essa introdução, acredito que o ponto principal é tentar desenvolver a justificativa deste trabalho. Este trabalho, ele vem com o intuito de explicar e trazer o contexto da inserção de novas tecnologias no nosso dia a dia. Reis, citando Reis nessa justificativa, onde ele traz que a transformação digital, como nós conhecemos, ela modifica, de maneira rápida e radical o nosso dia a dia e o nosso mercado. Então, nós temos um cenário hoje de uma forte inserção de novas tecnologias nessa era digital que transformam, de maneira muito ágil e radical tanto o mercado como o nosso dia a dia. Esse contexto de transformação digital, ele acaba tocando, de alguma forma, no cenário das startups, que são corporações, organizações que surgem com uma fundação tecnológica, citada por Blank. Então, ele tem um caráter tecnológico e busca, através dessa solução, criar um modelo de negócios repetível, ou seja, de fácil replicação para outros clientes, outras categorias, e escalável, ou seja, a sua estrutura de custos ela não cresce proporcionalmente à sua estrutura de receita. Então, nós temos um cenário de transformação digital com muitas tecnologias, muitas inserções dentro do contexto. Surgem as startups que aproveitam desse cenário de várias inserções para criarem organizações, soluções que buscam esse negócio repetível e escalável. E nós também temos, dentro desse contexto, um olhar das grandes corporações para essas startups. Então, que se desdobra, citado por Bagno, uma estrutura de engajamento corporativo com essas startups. Então, as empresas passam a olhar para essas organizações na busca de uma evolução no seu desempenho da inovação. Então, eu passo a enxergar dentro dessas startups uma oportunidade dessa conexão. Porém, essa conexão, apesar de ser fundamentada na evolução do desempenho da inovação, ela não acontece de uma maneira 100% fluida, como citado por Chesbrough, por exemplo, em 2015. É uma conexão que ela acontece de diferentes formas, ela pode acontecer em diferentes fluxos de inovação, e dentro dela tem diferentes desafios. Eu tenho desafios de atração, de engajamento e de manutenção dessas iniciativas dentro da corporação. Surge um primeiro olhar de desafio. Como que essa interação ela acontece e como que essa interação, cercada de desafios, consegue ser inserida dentro do contexto de inovação das grandes corporações. E aí, dentro desse cenário, surge o varejo farmacêutico como um setor em grande ascensão. Principalmente nos últimos anos, percebe-se, por exemplo, citado pelo IQVIA 2021, um crescimento de 10,8% em relação ao ano de 2021. É um setor de grande competitividade, principalmente em função associado à pandemia da Covid-19. Ele teve um crescimento significativo nos últimos anos e ele também é repleto de desafios. É um setor que ele atua hoje como um dos pilares no ecossistema de saúde, tendo visto muitas pessoas buscam a farmácia como primeiro atendimento à saúde, buscam esse setor como primeiro atendimento à saúde. Também é cercado de desafios, tanto no processo de experiência do cliente, que estamos fazendo uma migração para esse contexto digital, então de compra online e offline, dentro de um sistema muito integrado à jornada da saúde e com uma forte regulamentação, como cita a Liga Ventures 2022. Então, é um setor com muitos desafios que está buscando, dentro desse contexto de inovação aberta, nesse contexto de engajamento corporativo com as startups, essa conexão acontecer para a evolução da inovação. Temos, então, o objetivo desse trabalho. O objetivo, então, é identificar e avaliar quais são esses principais desafios associados a essa conexão
entre startups e essas empresas do varejo farmacêutico brasileiros a partir de uma perspectiva das próprias startups. Por que das próprias startups? Né? Citado por Liga Ventures, muitas dessas interações são as empresas que determinam como essa interação deve acontecer, e não as startups. Então, muitas vezes, elas ficam reféns, né, dependentes de como essa relação vai acontecer. Por isso, o objetivo da pesquisa é dar um enfoque a esse cenário das startups para entender um pouco da perspectiva delas, quais são esses desafios de conexão, e entregar esse material, né, esse direcionamento para as grandes empresas. Perfeito. Agora eu vou adentrar um pouco melhor no referencial teórico desse trabalho. Esse referencial teórico, ele começa com uma definição do TID 2015, TID-Bessan, onde é apresentado o conceito de inovação, né, que pode ser definido como uma alteração, seja de um produto, de um serviço, de um processo, com o objetivo de elevar a percepção de valor, né, elevar essa percepção de valor ou reduzir custos, né, que gere um retorno positivo para todas as partes envolvidas, que nós chamamos de stakeholders. E essa caracterização de inovação, ela pode ser segmentada de diferentes formas. Uma delas é de acordo com as suas dimensões, ou seja, os tipos de inovação, onde que eu posso enquadrar essa inovação que é citado por Shaw em 2006. Aqui ele traz uma apresentação dessas 12 dimensões, que foi adaptado pelo trabalho, onde, na perspectiva de inovação, eu consigo inovar por ofertas, ou seja, diferentes ofertas, diferentes soluções. Eu posso inovar com clientes, ou seja, elevando a experiência dos clientes, alterando o valor capturado. Eu posso inovar em processos, seja alterando os processos da própria organização, nós chamamos de back-office, ou posso alterar processos como a cadeia de valor, como eu entrego esse produto, como eu faço o desenvolvimento desse produto. Eu posso inovar também em presença, como que eu vou posicionar o meu produto no mercado, seja por networking, por marca e afins. Então, isso esclarece que a inovação ela tem um amplo espectro de possibilidades dentro desse contexto de conexão com as startups. E essa inovação, ela também pode ser caracterizada como uma inovação fechada e uma inovação aberta. Como pode ser visto na figura 2, adaptado do X-Brook 2015, essa inovação fechada, ela traz um contexto de, eu tenho uma pesquisa e desenvolvimento, então, dentro desse fluxo de inovação, eu tenho as ideias, e dentro na inovação fechada, existe uma fronteira da empresa com o mercado. Na inovação fechada, essa fronteira, ela não permite transpor informações. Então, a pesquisa, ela se concentra dentro da organização até a chegada dessa ideia, consolidação e desenvolvimento dela para levar para o mercado. Já a inovação aberta, ela tem essa fronteira, podemos dizer, ela permite a troca e a transposição de informação entre as ideias e o mercado. Então, esse processo fluido dentro da etapa de pesquisa permite um desenvolvimento para o mercado atual de uma maneira mais, podemos dizer, né, fluida e adaptada ao cenário do mercado. Né? Então, ela traz um contexto de inovação dentro desse espectro de pesquisa diferenciado. E o engajamento corporativo é uma das formas de inovação aberta. Então, dentro da modalidade de inovação aberta, como Kotler cita, existe o engajamento das corporações com as startups. Eu posso fazer esse engajamento de diferentes formas. Eu posso, por exemplo, essa inovação aberta, ela pode acontecer com universidades, com centro de pesquisas, mas aqui nesse trabalho a gente se concentrou na modalidade de inovação aberta focada no engajamento corporativo com as startups, né? Por quê? Na qual essas grandes empresas, elas buscam esse engajamento com as startups para esse desenvolvimento de novos produtos, explorar novas oportunidades de negócio, trabalhando com tecnologia e talentos também que estão presentes dentro dessa organização, como cita a Kotler. E esse engajamento, né, o engajamento corporativo com as startups, ele também tem a sua segmentação. Eu trago aqui uma adaptação de Bonson e Netessimi, de 2016, onde ele cita o ranking Forbes Global das 500 empresas globais que fazem algum tipo de relacionamento com as startups. Então, essa apresentação demonstra como esse engajamento corporativo com as startups ele pode acontecer, como, por exemplo, através de uma Corporate Venture Capital, então eu tenho um investimento financeiro direto na startup, em
tem um fundo de investimento que vai apoiar essa startup. Eu posso realizar competições de startups, então, que são chamados de hackathons. Eu posso fazer desenvolvimento através de aceleradoras, incubadoras, apoio técnico, espaços de coworking, espaços de colaboração. Então, existem diferentes formas desse engajamento corporativo acontecer. E esse é um ponto importante para a gente entender as possibilidades desse engajamento. E esse engajamento, ele possui diferentes desafios, sejam desafios da grande empresa com a startup, da startup com a grande empresa, e também a relação entre as duas, como é citado em Harlem em 2016. Então, existem diferentes desafios e eles podem acontecer, inclusive, desafios simultâneos. Eu trago aqui um quadro adaptado de Maciel, 2016, onde são exemplificados as principais barreiras de conexão. Barreiras internas da grande empresa, como, por exemplo, a grande empresa não tem uma estratégia bem definida dessa interação, ela tem ausência de indicadores de resultado, ela pode não ter um orçamento necessário para que esse relacionamento aconteça, pode haver um desalinhamento, uma necessidade de comprometimento da própria organização, uma grande departamentalização e burocracia nos processos da grande empresa que podem bloquear com que as startups consigam chegar dentro do cenário das grandes empresas. As startups, elas também possuem alguns desafios, como, por exemplo, encontrar o contato correto dentro da grande empresa, que é o fator da primeira conexão, o conflito de interesses que pode acontecer dentro da startup. A startup, por exemplo, seus fundadores já trabalham em outra organização. Pode ocorrer uma certa inexperiência por serem startups, estarem desenvolvendo seu primeiro negócio em contrato, em negociações e afins. Porém, há também as barreiras relacionais, ou seja, as diferenças na execução e operação que podem fazer com que tanto a grande empresa como as startups elas possam, de alguma forma, divergir. Tem as diferenças culturais da grande empresa para a corporação, para a startup, divergências estratégicas, mudança de ponto focal que muitas vezes acaba inviabilizando o contato continuar, ou até uma ausência de alinhamento de interesses. Então, tendo em vista todo esse cenário de desafios, eu ainda trago aqui o varejo farmacêutico, que a forma como a qual a gente conhece o varejo hoje farmacêutico, ele começou a se consolidar e se desenvolver a partir da industrialização brasileira de 1930. Então, o varejo em si, ele existe há muitos anos, né, há centenas de anos, conhecido ali como os primeiros princípios de escambo e afins. Porém, varejo, como a gente conhece hoje, aconteceu no Brasil a partir da chegada das grandes laboratórios estrangeiros, né, farmacêuticos, que passaram a alterar esse cenário de como funciona a produção e a distribuição desses produtos em atacados para grandes compras e a disposição em varejos menores para que ocorresse a distribuição desses medicamentos para a população, como cita Edler. Edler, inclusive, em seu trabalho, ele apresenta um processo de transição que aconteceu nesse período entre as famosas boutiques, que eram conhecidas como anteriormente o primeiro ponto de contato da população com o varejo farmacêutico, né? Então, na busca de manipulação de medicamentos, no primeiro contato à saúde, muitos deles já tinham o próprio atendimento à saúde, e depois essa industrialização brasileira acaba se separando esses espectros de funcionamento de como o varejo como a gente conhece hoje. E esse setor, como cita Bercot, 2020, no livro A Bíblia do Varejo, ele apresenta um cenário de muitos desafios a partir do processo de digitalização. Então, a composição de novos produtos, de processos, de como que o varejo farmacêutico ele vai se posicionar no mercado, tendo em vista que ele hoje tem uma abrangência de ofertas diferenciadas, de serviços diferenciados. Então, é um olhar de atenção para esses grandes desafios do varejo farmacêutico. Perfeito. Agora vou adentrar na metodologia do trabalho, que consistiu, se o objetivo era identificar e avaliar os principais desafios, né, dessa conexão entre as startups e os varejos farmacêuticos brasileiros, essa pesquisa foi segmentada em duas etapas. A primeira etapa foi uma análise de dados secundários. Então, ela foi feito um recorte de 25 empresas do varejo farmacêutico, de acordo com o ranking das 300 maiores empresas do varejo.
foi segmentado para o setor drogaria e perfumaria, e dentro dessa segmentação chegamos em 25 empresas desse grupo. Foi feita uma pesquisa nos principais mecanismos de busca, buscando o nome dessa empresa, de cada uma dessas 25 organizações, somadas ao radical inovação e somadas ao radical startup, na busca do encontro de iniciativas de soluções e alternativas para relacionadas ao engajamento corporativo com startups. Posteriormente, depois desse recorte, foi feita uma seleção de fundadores de startups que têm uma startup, que atuam hoje no varejo farmacêutico, então que já possuem algum tipo de atuação. Dentro desse recorte foram feitas 6 entrevistas semi-estruturadas, com o objetivo de trazer dados qualitativos, foi feita a compilação dos resultados obtidos e uma apresentação da síntese dessas entrevistas que foram realizadas. Para trazer um pouco dos resultados que foram obtidos através dessa pesquisa, a análise dos dados secundários. A primeira observação percebida dessa interação foi o número de iniciativas ativas e não ativas por ano pelo Radical Inovação. Então, foram identificadas, como pode perceber, um volume consideravelmente alto no ano de 2020, representando o salto de 2019, no final de 2019, com a Covid-19, e o aumento para 2020, a consequente diminuição no ano de 2020, mas não foi expressiva, como vocês podem ver, e até o junho de 2022, que foi a data final da compilação desses dados para apresentação dessa banca de avaliação, então nós também mantemos uma progressão do comportamento de iniciativas ativas e não ativas por ano. Então, alguns dados. Foram identificadas no total 52 iniciativas a partir do Radical Inovação em 23 das 25 empresas, ou seja, 92% do grupo foram identificados algum tipo de engajamento corporativo através do Radical Inovação. E o número de iniciativas de 2020, como já comentado, apresentou um salto de 3,6 em relação ao ano anterior, e dessas, apenas 4 não continuavam ativas, ou seja, o nível de atividade desse tipo de estratégia foi de 77%. Olhando para o radical startup, foi identificado um número menor de iniciativas, mas o comportamento ele também se manteve. O ano de 2020 representando um salto expressivo em relação ao ano de 2019 e uma consequente manteve-se o número em 2021 em relação a 2020. Então, o crescimento ele se manteve. Então, já no Radical Startup foram identificadas 28 iniciativas, então na anterior foram 52, nessa foram 28, então um número menor. Dessas 28, foram identificadas em 15 empresas das 25, ou seja, apenas 60%, diferente da anterior, que chegamos no número de 92%. Nessa, apenas 60% demonstraram algum tipo de engajamento direto com a startup. Então, esse é um olhar importante para a pesquisa. E dentro dessas estratégias, teve um aumento expressivo também de 4,5% em relação ao ano de 2019, e dessas, 2 não continuavam ativas, ou seja, a taxa de atividade ela é maior do que a anterior, que chegou em 70%, nessa chegou em 93% de ativas. Gostaria de trazer aqui só para exemplificar duas estratégias de engajamento corporativo que foram identificadas nesse trabalho, a partir desse levantamento. Uma delas foi a Panvel Labs, que a partir de uma investigação dentro do próprio site da iniciativa, foi identificada uma modalidade de programa de startups. Então, o próprio varejo ele propôs uma forma de engajamento corporativo, onde ele lançava os desafios que foram mapeados dentro da organização e buscavam startups que pudessem se conectar com esse desafio e, de alguma forma, trabalhar dentro da Panvel Labs durante um determinado período para que essa solução seja implementada dentro da Panvel Labs, que é um grande grupo do varejo farmacêutico. Uma outra iniciativa que também foi identificada foi a Pharma Ventures, que ela também se enquadra dentro desse engajamento corporativo com as startups com uma modalidade um pouco diferente. Ela se enquadra como uma Corporate Venture Builder, que significa um conjunto de empresas da rede farmacêutica, rede Drogani e Drogal,
investiram diretamente em uma Venture Builder para que ela pudesse construir startups e soluções para o setor. Então, foi feita essa construção dentro da própria Venture Builder. Agora, trazendo um pouco da análise qualitativa, o nome das startups serão preservados em nome da confidencialidade de dados, mas nós tivemos 6 startups que foram entrevistadas. A startup A de recursos humanos, com o ano de fundação em 2014, que já realizou diferentes formas de engajamento corporativo. A startup B, focada no atendimento ao consumidor, que surgiu em 2019. A startup C, com atendimento ao consumidor, que surgiu em 2015, e já participou de eventos e aceleradoras de startup. A startup D, com foco no financeiro do grande varejo, que teve seu ano de fundação em 2017, já participou de diferentes eventos e programas de startup. A startup E, focada em operações, que surgiu em 2019, todas elas hoje. E a startup F, no financeiro, que surgiu em 2018, que já participaram de programas de startup. Todas elas estão ativas ainda, pelo menos até a data da pesquisa, que foi junho de 2022. Para que possa ser trazido quais foram os insights obtidos através dessas entrevistas semi-estruturadas com essas empresas, trazer o quadro síntese de pesquisa, onde o primeiro passo foi identificar o objetivo dessa conexão. Por que essa conexão acontece pelo olhar das startups? As startups trouxeram, através da compilação dos resultados, que o objetivo principal ao olhar deles era a geração de resultados de negócio imediato. Então, foi trazido apresentado uma necessidade de potencializar a receita do grande varejo e também de redução de custos aplicados dentro da própria organização. E, em segundo plano, apareceu-se um fator de diferenciação mercadológica, ou seja, uma busca da grande empresa, do grande varejo, se diferenciar dos concorrentes. E aí, por isso, nesse olhar, ela faz esse engajamento com a startup. Uma observação de pesquisa sobre esse olhar. Muitos dos empreendedores trouxeram esse viés de, o foco é em resultado, o foco é em soluções mais imediatas. Mas cabe-se um olhar atento para essa perspectiva, pois para o ponto de interação, muitas vezes, desses empreendedores estão aos gerentes de área, então, através dessa perspectiva, pode acontecer um enviesamento, uma perspectiva de que a busca é somente pelos resultados mais imediatos, mas a grande empresa necessita se explorar mais esse campo de pesquisa, com um olhar para as grandes empresas para verificar se, de fato, é essa busca tão imediatista de resultado. Vou trazer algumas frases de destaque aqui que eu acredito que sejam importantes, que embasaram muito nessa constituição de síntese. Do entrevistado 1. Dentro dos mercados de consumo, o varejo farmacêutico provavelmente só perde para o alimentício, ou seja, é um mercado enorme. O envelhecimento da população é algo em alta progressão ao longo do tempo, e isso está intimamente relacionado ao universo da saúde. Porém, é algo ainda pobre, e depois da pandemia houve um boom para a entrada de player. Então, o olhar do entrevistado 1 sobre essa perspectiva de que essa interação ela acontece devido a esses fatores externos que contribuem também para que haja um crescimento substancial dessa interação com a startup. Como que essa interação acontece? De acordo com a síntese pesquisa trabalhada, muitos empreendedores trouxeram diferentes formas de engajamento que pode acontecer com essa primeira conexão. Mas foi perceptível a utilização deles de eventos para que haja o primeiro contato de interação com essas grandes empresas. Então, uma forma de divulgar a solução, de fazerem contatos corporativos, porém, foi também trazido pelos próprios empreendedores que, devido ao diferente nível hierárquico que acontece dentro do setor, as diferentes categorias que o varejo farmacêutico possui, torna-se extremamente difícil essa influência através de eventos, Então, eles buscam essa conexão, mas muitas vezes essa conexão não é efetiva. Trazendo algumas frases que possam exemplificar um pouco a análise dessa síntese. Como, por exemplo, a frase do entrevistado 5. Muitos já têm um head de inovação, uma figura de liderança de inovação dentro da empresa. Pois já tem uma preocupação própria da empresa de ter departamentos que já estão antenados dentro desse mercado. Então, há uma hierarquização e uma departamentalização da inovação dentro dessas grandes empresas do varejo farmacêutico. No entrevistado 3, traz a seguinte perspectiva. Geralmente, as interações são bem centralizadas. Em grandes redes, há pessoas que estão no nível gerencial, abaixo dos diretores, e é onde a maior parte das interações acontece.
Com redes menores, geralmente falamos com os donos ou o diretor, e é onde buscamos gestores da área, pois são grandes influenciadores. Eles buscam adentrar na estrutura específica do setor, né? Então, a minha startup ela atua no financeiro, então eu vou buscar cargos gerenciais, não diretor, eu vou buscar cargos gerenciais dentro dessa organização, para que esse cargo gerencial faça influência dentro dos diferentes níveis hierárquicos que são existentes dentro do grande varejo. Já por parte dos desafios, né, quais foram os principais desafios mapeados? O principal desafio associado foi a primeira etapa de conexão, associada muitas vezes no primeiro entendimento do que é a startup, de onde que ela vai ser aplicada no dia a dia, quais são as expectativas definidas. Os empreendedores trouxeram essa perspectiva que o maior desafio que eles têm hoje é de fazer esse primeiro contato, muito associado ao entendimento do que o varejo, do varejo sobre inovação, do que é essa startup. E esses desafios, né, como trazidos, por serem de diferentes categorias, diferentes áreas dentro da mesma corporação, implicam diversidades de soluções. Então, muitas vezes, vários empreendedores acionam aquele head de inovação, aquela figura central da empresa em diferentes canais, diferentes formas, e aí, por isso, essa primeira conexão e essa explicação do entendimento da startup se torna-se complexa. Vou trazer algumas frases aqui de destaque para exemplificar isso. A interação é muito fechada. A cultura empresarial ainda é muito pé atrás. Eu utilizo o termo pé atrás. Muitos esperam uma grande rede fazer primeiro para que depois possa também fazer a aquisição. E a aquisição aqui, ele quis dizer, né, a pergunta foi voltada para a conexão entre a grande empresa. Muitos têm receio de que o serviço da startup ainda não esteja pronto, não entendem bem. Então, não há um entendimento claro dessa primeira perspectiva, por isso que esse primeiro passo ali é muito complicado e difícil no olhar das startups. E o maior desafio dessa frase do entrevistado 2 é que abram as portas. O que a gente percebe é que os grandes possuem barreiras frente à startup. A maturidade em si acaba bloqueando essa sinergia. A empresa começa no Open Innovation e acaba não chegando ao fim. Então, também trazendo uma frase do entrevistado 2 que baseia esse entendimento de dificuldade dessa primeira interação, desse primeiro contato com a startup. Uma última frase, também trazendo um pouco do desafio específico do varejo farmacêutico inovar no varejo é difícil, mas inovar no varejo farmacêutico é ainda mais. O nível regulatório é diferente, a forma de venda dos produtos também pois trata-se de algumas vezes em compras consultivas, apoiadas pelos vendedores, mas ao mesmo tempo pode ser só uma compra habitual do cliente. É muito mais diverso inovar nesse setor, essa perspectiva do próprio empreendedor de como que ele vai oferecer, fazer a oferta de serviços para dentro dessa área. Agora, para finalizar o trabalho, vou trazer aqui as considerações finais, né? Como o objetivo do trabalho foi identificar e analisar as principais barreiras dessa conexão com os varejos farmacêuticos da perspectiva dos fundadores das startups, considera-se que foi atingido o objetivo dessa pesquisa através dessa pesquisa que se subdividiu em duas partes, uma análise de dados secundários e a entrevista qualitativa, pôde trazer insumos qualitativos para essa discussão, trazer a perspectiva dos empreendedores, dos fundadores dessas startups. Desse levantamento, né, foi identificado que 92% dessas grandes empresas já realizam algum tipo de estratégia de inovação. Então, foi provado que essa interação ela está sendo fomentada, principalmente atribuída à pandemia da Covid-19. Então, houve esse crescimento e essa perspectiva de conexão ampliada. E foi consenso também entre os entrevistados que o principal desafio hoje está sendo relacionado a essa primeira interação, essa necessidade da grande empresa em focar em receita, em reduzir o custo mais imediato, que muitas vezes acaba bloqueando a inserção dessa startup dentro desse contexto. Esse principal desafio sinalizado, né, do entendimento para ser aplicado no dia a dia, e essa diferenciação do setor farmacêutico que traz diferentes categorias, diferentes áreas que implicam uma diversidade de soluções e uma regulamentação muito forte. Com base nisso, gostaria de agradecer, trazer essa